Muito boa noite, irmãos e irmãs. Graça, paz da parte do Senhor Jesus para todos quantos estão aqui nessa noite. Louvamos a Deus, mais um culto de adoração ao Senhor. A leitura dessa noite se encontra no Evangelho que escreveu João, no capítulo 8, versículo 1, a partir do primeiro versículo. Evangelho de João, capítulo 8, versículo número 1. Diz assim: Então Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. O texto de hoje nos faz refletir sobre um drama que aflige a sociedade hoje. É um drama do nosso tempo, da nossa época. Um drama que se refere à matança indiscriminada de mulheres em toda parte desse imenso país. No último dia 8 de março, chamado do Dia Internacional da Mulher, esse ano foi assim, uma data, um dia em que nós nos lembramos de dizer assim, homenagear as mulheres, mas ao mesmo tempo um dia de sentimento profundo, de pesar, pelas muitas notícias, pelas muitas informações acerca daquilo que se chama hoje feminicídio. Esse termo, feminicídio, é um termo que entra no vocabulário mais agora, mais recentemente. É uma palavra atual para descrever um crime de ódio que envolve questões de gênero, que a gente quase não fala sobre isso, questões de gênero. Mas o feminicídio entrou no vocabulário para falar desse drama, desse problema, dessa situação que a nossa sociedade, outros lugares também, mas aqui do nosso contexto, nessa nação imensa,
passou a ser uma coisa, uma epidemia, vamos dizer assim. O assassinato de mulheres, principalmente mulheres assassinadas por seus parceiros, não é por estranhos. Entrou em vigor uma lei de 9 de março de 2015 para alterar uma lei muito antiga, arcaica, de 1940, como as leis que regem esse país são leis muito antigas. E em março de 2015 entrou então essa lei e passou a ser usado essa nomenclatura. Feminicídio é um crime qualificado, praticado contra mulheres, e justamente praticado por essa questão, pelo gênero, por ser mulher, por se considerar mais fraca, etc., que não tem nada de fraca. E essa notícia passou a ser uma notícia banal, uma notícia que está aí presente nas agendas, nas notícias, dos noticiários, nos jornais, e falando sobre esse tipo de crime, esse tipo de assassinato. E aí normalmente você lê a notícia e lá no finalzinho, ou no início, ou no final da notícia, essa informação que é informação clássica: o parceiro mata a namorada, a noiva, a mulher, a companheira, por não aceitar o fim da relação. Sempre essa bobeira. Por que foi isso? Não aceitava o fim da relação. Ou seja, as mulheres têm que aceitar. O camarada não presta, não vale nada. Mas aí o seguinte, é aquela ideia latino-americana, machista, de que é uma propriedade. Casou? Casou porque quis, agora vai ser minha propriedade. E se eu quiser acabar, desmanchar? Não, não pode. Se quiser fazer isso, não vou aceitar o fim da relação. Coisa terrível isso. Está na cabeça do macho latino-americano. E pensa que as coisas funcionam assim. Casou é minha, mas não é minha companheira, não é minha parceira, é minha propriedade. Não pode sair. Tem que ficar. O evangelho de hoje, que é um evangelho de reflexão, nessa época da igreja, que é uma época de reflexão, estamos nos aproximando da Páscoa, estamos vivendo esses dias que Jesus está vivendo os últimos dias de seu ministério, coisas estão acontecendo e ele se encontra com a mulher. O evangelho hoje nos traz a refletir e nos questiona como pessoas, como homens, como famílias, como igrejas cristãs, como sociedade, para perguntar assim: quando que essas pedras vão ficar no chão? Quando que essas pedras não vão mais unir, não vai mais ser jogadas, atiradas? Quando? Quando nós vamos parar de jogar pedras? E quando nós vamos parar com isso e reconhecer os nossos próprios pecados, antes de começar a jogar pedras? E não se trata aqui de eliminar os que erram, ou não se trata aqui de não aceitar as diferenças, mas o que é preciso acontecer, e o pano de fundo para essa reflexão, é essa situação, é esse texto, é essa experiência, esse relato do Evangelho. Nós somos chamados a superar as intolerâncias, intolerâncias que são criadas por nós mesmos, intolerâncias que são hipócritas, que passam a ideia de superioridade daqueles que se sentem perfeitos em relação ao outro, em relação ao próximo, se esquecendo do caminho da graça, da misericórdia de Deus, do amor de Deus, dessa misericórdia que alcança a todas as pessoas,
os marginalizados, os sofridos, os pobres, os excluídos. Essa graça do amor de Deus é uma graça que nos alcança, mas alcança também aquele que eu não esperava que alcance. Antigamente esse crime aqui nós chamamos agora tem esse nome de feminicídio. Antigamente se chamava uxoricídio, década de 60, 70. Me lembro de um jornal de 63, quando a filha do reverendo Porto Filho foi assassinada pelo próprio marido. E é o jornal da época que eu pesquisei para escrever a biografia. Ele diz assim: o uxoricida se evadiu. Aí a pessoa: que é isso? Uxoricida? Pois é, mas era assim que chamava essas pessoas. Agora o nome ficou mais feminicídio. Está mais compreensível. Mas olha a cena. Jesus, de madrugada, o texto vai nos dizendo, ele vai para o templo e todo o povo vai com ele. Que horas? De madrugada. Antes do nascer do dia. As pessoas estavam sedentas. As pessoas estavam querendo ouvir aquela palavra, ouvir aquela mensagem, ouvir aquele homem que falava de um modo diferente, que tinha tinha autoridade naquilo que ele dizia. E o texto diz que Jesus, pacientemente, ele se assentou e com paciência ele ensinava a todos. Era uma multidão, era muita gente. E lá está Jesus no meio daquelas pessoas, gente humilde, gente pobre, gente de todos os lugares, gente que nem podia adentrar o templo, porque o templo era dos fariseus, era daqueles que se diziam cumpridores da lei. Essa gente era banida, ficava lá de fora. E aí que faz os fariseus? O que faz essa gente? Eles resolveram armar uma cilada. Vamos armar uma cilada. Vamos pegar esse homem em contradição. Quem arma a cilada, se é uma cilada verbal, de oratória, de fala, essa cilada, ela é arquitetada com jogo de palavras, com expressões. Queriam pegá-lo em contradição. E a questão aqui é essa mulher que é conduzida à presença de Jesus. O texto é claro em dizer assim, uma mulher que foi pega em adultério, no ato, e então levam-na diante de Jesus. E agora, levada aquela mulher, conduzida aquela mulher até ali, a pergunta é essa: olha, a lei diz que uma pessoa pega dessa maneira, um flagrante desse, ela deve ser apedrejada. Agora, qual é a tua opinião acerca disso? O que é que tu achas acerca disso? A lei diz assim. Isso era o mesmo que dizer hoje assim, a Bíblia está dizendo a seguinte situação. Mas você, o que é que você diz? Uma coisa assim forte, você vai ir de encontro a isso? Você vai falar contra isso? E qual era o problema aqui? Se diz cumpra a lei, cumpra-se a lei, ou seja, matem-na. Onde é que está a compaixão desse homem? Onde é que está o amor que ele prega? Ao mesmo tempo que se diz assim, soltem ela,
Aí, do outro lado, isso é heresia, ele está indo de encontro à lei. Tem coisas que nos perguntam, irmãos, que a gente não pode responder nem sim nem não. Às vezes armam ciladas para você e quer te pegar na frase, quer te pegar naquela, vai editar aquilo que você disse. Precisa ter cuidado com isso. Tem coisas que nos perguntam que não é nem para responder sim nem não. Então vejam, quanto a gente precisa ser simples, mas ao mesmo tempo ter discernimento, sabedoria, estar ligado naquilo que estão falando comigo. Como é que é essa pessoa? Qual a intenção dela? Há aquela pergunta que é uma pergunta que se faz em que, na verdade, está querendo mesmo um esclarecimento, mas tem aquela pergunta que é para te derrubar. Tem aquela pergunta que ela quer destruir. Eu não tenho que responder tudo o que me perguntam. Eu não tenho que saber todas as coisas. Eu não sou obrigado a saber todas as coisas. Às vezes, determinadas coisas que nos perguntam, você pode muito bem dizer assim: eu não sei isso agora, eu vou te responder depois. Eu vou estudar sobre isso. Depois eu te dou uma resposta. Às vezes isso é mais honesto, mas a gente acha que tem que responder tudo de imediato. Veja que fizeram essa pergunta a Jesus, né? E aí, o que eles estão querendo aqui é o quê? Qual é a tua opinião sobre isso? Quem arma cilada, irmão, pensa em tudo ou quase tudo. Mas também se esquece que para aquele que está debaixo da graça de Deus, há sempre uma saída. Saída às vezes que é imprevisível, que a gente nem imagina. Jesus estava escrevendo ali no chão, escrevendo na areia, e a resposta dele na verdade é como se fosse se é a lei que diz que faça assim, já é ele colocando isso mais adiante. Então, se é isso que a lei diz, então aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Aquela gente, por isso, eles não esperavam. Eles não tinham pensado nisso. Não tinham pensado que tinha uma saída dessa. Isso é como um jogo de xadrez. Não tinham pensado que podia ter uma saída dessa. Querem matá-la? Querem jogar a pedra como manda a lei? Então comece a jogar aquele que estiver sem pecado. Ou seja, não é só acusar os outros, é preciso olhar para si mesmo. A resposta de Jesus derruba essa gente. A resposta de Jesus é um golpe fulminante em cima desses fariseus. E diante dessa resposta de Jesus, o que é que acontece? Um silêncio, ninguém ousa dizer mais nada, não falam mais nada, e agora começam a sair, cada um começa a pensar, a refletir, e silenciosamente eles começam a se retirar, envergonhados, um depois do outro, os mais velhos primeiro, e depois todos os demais começam a se retirar. Aconteceu o contrário daquilo que eles queriam. A pessoa condenada pela lei não era aquela mulher, mas os condenados pela lei eram eles próprios. A reflexão levou a isso. Não é ela, mas somos cada um de nós. E no final o texto vai nos dizer assim: e Jesus
Depois de dizer isso, continua a escrever na areia, e aí vai vendo aquele silêncio. No final estava Jesus sozinho na companhia daquela mulher. Aquela roda se desfez. Ele levanta os olhos para ela e diz: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? E ela responde: ninguém, Senhor. E ele diz: nem eu também te condeno. Vai, e daqui em diante, daqui para frente, não peque mais. Jesus não permite que alguém use a lei de Deus para condenar um irmão ou uma irmã. Quando essa pessoa mesmo que está condenando, ela própria em si, ela é um pecador, uma pecadora, que precisa olhar para si mesmo, enxergar a si próprio. Você olha no relato bíblico e você vê as pessoas que lidaram com esse problema, com questões de culpa, com problemas interiores. Cada um deles agiu de um modo fugindo dessa responsabilidade, de parar, de refletir, de pensar naquilo que ele próprio está fazendo. Então a gente aprende aqui pelo menos 3 coisas importantes. Primeiro, precisamos reconhecer a nossa culpa. O que é preciso fazer é conhecer a própria culpa. O primeiro passo a ser dado numa situação dessa é superar esse sentimento, é reconhecer o seu próprio pecado, é enxergar-se, é olhar-se a si próprio, na sua mente, no seu coração. Nesse episódio aqui, muitas pessoas estão envolvidas, mas elas não estavam inicialmente, elas não estavam dispostas a reconhecer o seu pecado, a reconhecer sua culpa. E por isso, o que é que aconteceu com elas? Saíram dali, da presença de Jesus, sem receber a bênção e sem receber o perdão. Saíram piores do que elas chegaram. Era gente que se dizia cumpridora da lei, era gente que se dizia que cumpria os mandamentos, era fariseus. E quando se diz assim fariseus, eram aquelas pessoas que cuidavam, diziam assim: nós somos cumpridores da lei, nós vamos ao templo, nós fazemos aquelas orações de 9, meio-dia, de 3 da tarde no templo, nós jejuamos, nós damos o dízimo. Só falta dizer assim: hoje era tranquilamente membro da igreja, qualquer uma delas. Mas saíram da presença de Jesus sem bênção, saíram sem perdão, saíram sem nada. O primeiro personagem aqui é o adúltero. Cadê ele? O adúltero. Esse é um tipo de pecado que não dá para fazer sozinho, então tem que ter o outro. Mas cadê o adúltero? Ele está, mas não está. Na verdade, a lei não dizia como eles disseram. Aquela que for, não. Os adúlteros deviam ser levados. Mas sabe como é que é? Eu falei no início a mentalidade machista, o macho. Não, o macho, deixa o macho fora. Leva a coitada da mulher. Então esse adúltero, ele merece destaque pelo simples fato dele não aparecer, embora ele tem que estar ali. Ele não está, mas está. Onde é que ele está? Ele foi preservado por essas pessoas. A mulher foi levada à presença de Jesus sozinha. Só. E os fariseus disseram: na lei, Moisés mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Isso é uma distorção da lei. Por isso que quando você estiver falando com alguém tiver: porque a Bíblia diz, não sei o que, tal, presta atenção. Isso pode ser uma cilada. A pessoa até começa a citar uma frase da Bíblia, mas ela percebe que você não é bom de Bíblia. Ela imagina: esse camarada não sabe lá tantas coisas.
não é um observador, não sabe a doutrina, não conhece a palavra. Eu vou dizer algumas coisas, ele vai passar. Essa frasezinha aqui boba vai passar no meio de umas frases que são verdadeiras. Isso se chama sofisma. O sofista é aquele que diz umas coisas verdadeiras, uma frase, duas verdadeiras, e uma é falsa. A pessoa não está bem alicerçada, estruturada, ela engole. Por isso que a Bíblia diz assim: examine as Escrituras, conheça, cresça no conhecimento do Senhor. Abra a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, conheça, e quando vierem falar umas coisas assim para você, diz, não é isso não. Eu conheço também a palavra. Não é bem assim não. Você está citando isso equivocadamente. Não é dessa forma. E aí as pessoas falam as coisas mais absurdas com essa coisa de a Bíblia diz, a Bíblia diz. E às vezes fala assim, a Bíblia diz que a Bíblia não fala nada daquilo. E aí, será que fala isso? Tu já viu isso em alguma parte? Aí fala com outra assim do meu lado. Tu já viu isso? Sei. Parece que eu já ouvi qualquer coisa. Pois é. Nós precisamos nos preparar para não cair nessas ciladas. Eles disseram isso, mas não era assim. Levítico capítulo 20, versículo 10 diz: ambos os envolvidos devem morrer. Não tem como não ser ambos. Ambos têm que morrer. Não é a mulher. O homem não foi, por quê? Primeiro eu penso que ele lá no coração dele, por conta da tradição da sociedade, da forma da sociedade se conduzir, que hoje também não é muito diferente, o cara diz assim, não, isso é coisa de menos. Eu acho que ele não se sentia culpado. Essa que é a questão. Era uma coisa que os homens praticavam mesmo, praticam. Ou seja, ele faz uso de um mecanismo psicológico chamado de negação. Negava qualquer culpa sobre si mesmo, privando-se assim de qualquer perdão. Quem não reconhece a culpa não pode ser perdoado. Se você não reconhece que você é um pecador, que você falhou, que nós não conseguimos nada por nós mesmos, onde é que vai entrar a graça de Deus aí? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas esse pecado tem que ser reconhecido. Eu tenho que dizer assim, Senhor, perdoa meus pecados. Meu pecado de hoje, meus pecados que eu cometi hoje, me perdoa. Eu tenho que reconhecer isso. Quer ser abençoado? Quer receber a bênção de Deus? Reconheça. Eu preciso reconhecer os meus pecados. Não é do não sei quem lá, do outro, está fazendo. Não, são os meus próprios. Eu tenho que olhar para mim mesmo. Então tem esse indivíduo que não aparece, sumiu, desapareceu, e tem esse grupo dos fariseus. Cada um deles lá tinha lá os seus pecados, os seus vícios, os seus problemas. E por que eu digo isso? É só você olhar o versículo 9 aqui, que eles quando começam a se retirar, eles começam a se retirar por quê? Não foi por acaso que eles começaram a se retirar. Não gostei dessa resposta. Não é por isso. Versículo 9 diz assim, eles começaram a se retirar por quê? Acusados pela sua própria consciência. A consciência acusou? É porque tem coisa. A consciência acusa de quê? Eu sei que eu não fui legal, poxa. Eu falhei com fulano, não devia ter dito aquilo, mas disse. Não devia ter falado o que eu falei, mas falei. Sabe o que é isso? A consciência. A nossa consciência, ela funciona assim para nos dar o choque.
Agora, só que quando você vai deixando tudo para lá, a consciência fala, ó, tu errou aí. Ah, nada, isso é bobagem. Eu fiz, mas quem não faz? Aí continua. Quer dizer, a consciência ela vai perdendo a força. Você foge de tudo quanto é coisa, situação. A consciência é benéfica. É para a gente dizer assim, eu pequei. Preciso da graça, do perdão de Deus na minha vida. Eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter dito o que eu disse. Aqueles homens, eles saíram retirando-se um por um, acusados pela própria consciência. A consciência da gente, ela é como um verdugo que nos incomoda, que nos vai incomodando, falando, vai nos dizendo, olha, não é assim não. Mas na verdade, essa tática aqui dos fariseus, que eles fizeram inicial, é uma tática chamada de projeção. Ou seja, eles estão agindo da seguinte maneira: nós temos um monte de problemas. Isso se usa muito na política. Nós temos um monte de problemas. Mas vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma coisa aí essa mulher adúltera. Negócio assim, de uma visualização muito grande, eles vão ficar olhando isso e não vão ficar olhando para nós. Os políticos agem assim mesmo lá em Brasília. Em Brasília e em qualquer outro lugar. A coisa está chamando muita atenção, ó, puxa outro negócio aí, tem que aparecer outra coisa para tirar isso de foco. A gente tem que sair de cena, não sei o que e tal. É assim que funciona. Entende? E nós, particularmente, como esses fariseus, às vezes agimos assim também. Não pode ficar olhando para nós. Imagina aquela frase de Paulo: olhem para mim. Paulo, olhe para mim, porque eu tenho as marcas de Cristo. A gente diz assim, não olha para mim não, olha para Jesus. Por que não pode olhar? É porque se olhar muito, vai começar a aparecer coisas. Os fariseus aplicaram essa tática, mas não funcionou. A gente conhece pessoas assim, que estão prontas a apontar o dedo sempre para o outro. Mas elas estão tirando o olhar de si próprio. A segunda situação aqui, desse texto, é que a gente precisa confessar o nosso pecado. Precisamos confessar o nosso pecado. Veja a mulher. A gente está só olhando, a mulher está lá. Coitada, prostrada, acusada, um monte de gente lá querendo atirar pedra nela. E como é que essa mulher está? Ela tentou negar o que fez? Não. Ela disse, não foi bem assim? Não, não foi bem assim. Ela ficou quieta, ela ficou calma, ela não tentou se justificar. Ela não tentou transferir as suas responsabilidades. Assumiu a sua culpa de que maneira? Ela ficou em silêncio. Ela ficou quieta. Ela não disse uma palavra em defesa dela. Ela agiu diferente de todas aquelas pessoas. Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa alcança misericórdia. Será que a gente tem praticado essa confissão? De 1 João capítulo 1 versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. É assim que a Bíblia nos ensina. Ou seja, o que é que a Bíblia está nos dizendo? Assuma as suas responsabilidades, assuma as suas culpas. Ah, mas fulano, esquece fulano. Olhe para você, assim, ó, para si próprio. Deixe de negar, deixe de projetar os problemas nos outros, deixe de se esconder.
Confesse o seu pecado diante do Senhor. E a terceira coisa que o texto nos mostra é que, com a atitude que essa mulher teve, ela recebeu o perdão. Ela recebeu essa graça do perdão de Deus. Para algumas pessoas é mais fácil obter o perdão do que desfrutar dele. Porque as pessoas encontram uma terrível dificuldade para sentir que suas falhas foram perdoadas. Mas olha como essa mulher fez. Ela ficou em silêncio, e quando Jesus lhe pergunta: onde é que estão os acusadores? Todos foram embora. Ninguém me jogou pedra. E Jesus diz: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Ela foi curada por essas palavras, irmãos. A palavra de Deus é uma palavra que cura, é uma palavra que liberta, é uma palavra que tem poder para transformar o caráter. Aquela mulher saiu dali liberta do seu problema, liberta, não só perdoada, mas transformada pelo poder da palavra do Senhor. A cura foi imediata, essa cura aqui foi definitiva, e essa cura aqui foi uma cura imerecida. Ela não merecia nada disso, como também nós não merecemos nada do Senhor. É dessa maneira que o Senhor se propõe a nos curar das nossas culpas, das nossas vergonhas, dos nossos erros. Não precisamos pagar nada, Ele já pagou. Jesus Cristo pagou tudo. A única coisa que nós podemos fazer é reconhecer e dizer assim: eu sou um pecador, eu pequei, eu falhei, só mesmo a graça de Deus sobre a minha vida. Há uma culpa que te aflige, alguma coisa antiga, recente, não se endureça, é isso que a palavra nos diz. Você não pode ficar o tempo todo escondendo, transferindo, remoendo isso, afundando-se em remorso, em autocondenação. Confesse o seu pecado e deixe-o aos pés da cruz do Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe, irmãos. Amém.